Fala pessoal, hoje é dia de entrevista e será daquelas especialíssimas. Sérgio Maurício estará conosco aqui em instantes. E para essa jornada, eu tenho aqui mais uma vez a honra de ter a parceria de Guilherme Longo Schwinn. Pode colocar o Gui na tela. Tudo bem, Guilherme? Salve, Eric, salve aí para todo mundo que está assistindo essa entrevista. E bora lá, porque com o Sérgio Maurício não dá para a gente perder tempo, tem muita coisa boa para discutir com ele. Afinal, é o nome das transmissões da Fórmula 1, é o cara que narrou tudo que a gente viu na Fórmula 1 em 2021. Perfeito. E antes, até vou reiterar aquele pedido para você se inscrever no canal. Estamos muito próximos da marca de 100 mil inscritos. Isso é muito importante para a gente. Então, vai lá, é só se inscrever, apertar um botãozinho, tá tudo certo. Em 2021, ele se tornou a voz oficial da Fórmula 1 no Brasil. O sucesso da nova emissora da maior categoria do automobilismo mundial se confunde com o seu próprio mérito e talento, ao narrar com grande emoção todos os lances de tirar o fôlego que marcaram a temporada passada. Além disso, uma pitada de bom humor e criatividade fizeram com que Sérgio Maurício se tornasse um dos nomes de maior destaque na mídia esportiva do ano passado. E eu peço novamente, Schwinn, para você trabalhar e colocar Sérgio Maurício aqui conosco nessa belíssima entrevista que prometo que eu acho que... Eu não sei o que ele vai falar, mas eu já sei que vai ser sucesso. Muito obrigado por nos atender mais uma vez, Serginho. Parabéns pelo trabalho, foi muito bacana. Seja muito obrigado. Um abraço para você, Guilherme, para o Eric, para todos ligados aqui no Motorsport. Já sabem, tem que dar aquele like aqui no canal. Por favor, aquele like, se inscreve e bota aí o sininho para tocar, para pegar todas as novidades aqui do canal. É sempre um prazer estar com vocês. E ansioso para começar logo essa temporada, né, que vai ter início com os testes, depois com o primeiro final de semana, que é entre os dias 18, 19 e 20 de março. É uma ansiedade grande, é um novo momento da Fórmula 1. E não só para a Fórmula 1 é uma novidade, para nós também vai ser o nosso segundo ano lá na Band, quer dizer, é uma ansiedade dupla, né? Tanto profissional na Band, como também do lado esportivo, como amante da Fórmula 1. Maravilha. Olha só, naquela outra entrevista que você gentilmente nos concedeu no ano passado, se te falassem que a temporada seria do jeito que foi, você acreditaria? E aí também você pode falar o que você achou do campeonato e se foi a melhor temporada que você testemunhou. Bom, que foi a melhor temporada que eu testemunhei, sem dúvida nenhuma, foi a melhor disparada. E eu fiz uma pesquisa em cima do que a gente tem de material disponível e eu não vi nenhum relato de nenhum jornalista, e mesmo as pessoas mais antigas do que eu, que gostam da Fórmula 1, que amam a Fórmula 1, nenhum deles disse ter testemunhado ou ter escutado falar que uma temporada foi tão disputada. Aconteceram algumas temporadas muito disputadas, muito acirradas, mas igual a essa, que foi disputada, fazendo uma comparação, uma metáfora com o futebol, no último minuto do segundo tempo. Foi exatamente o que aconteceu, foi a última volta da última corrida. Então, eu acho que se eu dissesse que alguém poderia ter me dito isso, se um astrólogo tivesse previsto isso, eu seria um grande mentiroso em dizer isso, porque realmente foi uma temporada surpreendente, uma temporada maravilhosa. Eu espero que a temporada 2022 seja parecida com o que foi 2020. Já vai ser bom demais para nós, mas eu, sem dúvida nenhuma, aponto com a temporada 2021 a mais fantástica nesses 73, né? A Fórmula 1 já está no 73º ano da sua existência, então, nesses 73 anos de Fórmula 1, ainda sem ter início a temporada atual, eu não tenho a menor dúvida de dizer que 2021 foi a melhor temporada de todos os tempos. Pô, bem legal isso. E, Serginho, você mencionou aí, né, a última corrida, a última volta, decisão do título. A gente está gravando aí essa entrevista já bem mais de um mês depois do GP em Abu Dhabi. Agora, já tendo passado o olho do furacão, podendo olhar um pouquinho com mais tranquilidade, dá para ter uma noção do tamanho do que você estava envolvido? Esse final de temporada, Hamilton e Verstappen chegando empatados, uma decisão na última volta e até cercada de polêmica e tudo. Dá para ter uma noção do... Puxa, eu estive envolvido em tudo isso? A gente, quando você está envolvido, quando você está ali no momento, né, no calor da transmissão, seja ali no momento dos treinos, depois na corrida, aí passa o dia seguinte, você reflete, você escuta opiniões,
você revê algumas coisas, né? Você vai sempre modificando um pouco a sua visão, mas dá para ter uma ideia de que foi uma temporada fantástica e ela veio bem a calhar pela mudança de ares que a Fórmula 1 teve aqui no Brasil. A nossa equipe, que foi formada com ex-funcionários da antiga emissora que faziam a transmissão. Primeiro o Reginaldo foi ainda sem a Fórmula 1 ter sido comprada, depois eu fui contratado junto com o Felipe, com a Mariana e todo o time nosso de externa, e o Max Wilson também, quer dizer, então, e trouxemos o Fred Sabino, nós estamos trazendo mais uma pessoa que vai agregar demais, que é o Pedro Lopes, né, o estagiário da Fórmula 1, vai estar com a gente também esse ano, vai cuidar da nossa parte das nossas redes sociais e também de conteúdo do Band Esporte, que é muito importante, do Band Canal e da Band TV também. Então, naquele momento que você está ali no bojo, no calor da transmissão, você não tem ideia do que aquilo vai acontecer, né? As repercussões vão acontecendo, elas vão surgindo, né? Depois que acontece a bandeirada, o pódio, que a transmissão se encerra. Mas foi realmente, para mim, profissionalmente, eu vou fazer esse ano agora de 2022, 44 anos de profissão. Eu comecei com 16 anos e eu estou pertinho de completar 59. Eu vou para o meu 44º ano como radialista e jornalista. Eu me tornei radialista antes de ser jornalista, começando a trabalhar em rádio depois de me formar. Mas eu não tenho a menor dúvida de dizer que foi o melhor ano da minha vida profissionalmente. Olha que eu já transmiti 5 Olimpíadas de verão, 4 de inverno, 5 Copas do Mundo. E eu não tenho a menor dúvida de dizer para vocês que foi o ano que eu mais me diverti e que foi o ano mais legal da minha vida profissional, com tudo que aconteceu. Porque houve exatamente essa mudança da emissora, né, a saída depois de 29 anos, de forma voluntária. Eu pedi demissão do Grupo Globo de Comunicação para aceitar essa proposta, né, da Band. E aí, Deus vai lá, coloca a mão e fala assim: ah, é? Então você quer uma temporada boa? Então toma. E aí acontece tudo isso, desde o Bahrein até Abu Dhabi, acontece tudo isso que aconteceu. Quer dizer, foi realmente sensacional, foi realmente espetacular. E como eu disse, eu espero que se a gente tiver um pouquinho do que foi a temporada 2021, nessa temporada 2022, eu acho que já vai ser espetacular. Maravilha. E a gente está ainda pegando aí um pouco essa onda do final da Aqui temporada. pode beber água? Pode, né? Opa, à vontade. Eu também, ó. A canequinha está pronta aqui. Cerveja também, não tem problema. Já passamos aqui de um certo horário, já está liberado. Já está liberado. Mas, Serginho, a gente ainda está mais de um mês depois de Abu Dhabi, mas ainda está na onda, ainda se repercute muito o que aconteceu. E eu queria também um pouquinho da tua opinião aí sobre essa grande polêmica que a gente teve nesse final de temporada, que deu esse molho a mais aí para a final. Vamos brincar aqui, imaginação. Sérgio Maurício Mazzi faria alguma coisa diferente naquela situação? Quem sou eu, pelo amor de Deus? Que batata quente. Você me convidou para me entrevistar ou para me chicotear? A gente começa tranquilo e depois joga as pesadas. Pois é. Não, olha, você sabe que, como eu falei agora, eu me referi agora a essa situação da pergunta passada, né? Depois de você ter passado por tudo e tudo. Eu imagino o que o Massi está passando, o que as pessoas todas envolvidas, os atores todos envolvidos nesse espetáculo que foi a Fórmula 1 e principalmente aquelas últimas voltas, depois do Latifi acontecer aquilo tudo que aconteceu. É muito difícil a gente fazer um julgamento, e mesmo os mais críticos ao Michael Masi irão dizer: mas ele está passando pano. Não é uma questão de passar pano. A gente tem que imaginar que a Fórmula 1 ela tem regras muito complexas. As regras da Fórmula 1, só pelo livro de regras, já são de uma complexidade muito grande. E cada prova tem o seu regulamento particular, né? Cada país tem o seu regulamento, cada país tem o seu corpo de funcionários, de voluntários que fazem ali o trabalho de pista, que fazem o trabalho de ajuda ali, de apoio, e mais ainda tem aquela comissão que é instituída pela FIA, com pessoas que são o alto comissariado, que vão decidir aqueles momentos ali, que vão dar suas opiniões, e junto a eles todos, capitaneando eles todos, está ali o Michael Masi, que era o diretor de prova e que foi colocado ali pela sua capacidade, pela sua
pelo seu trabalho, por estar junto com o Charlie Whiting, sempre ali como um dos braços do Charlie Whiting durante toda a gestão desse maravilhoso, fabuloso diretor de corridas que nós tivemos, e ele foi colocado à prova numa situação extrema. Por mais que se façam previsões do que pode acontecer, todos os cenários são previstos, né? Isso não é uma coisa, não é um achismo que acontece alguma coisa e, meu Deus, não, tudo aquilo ali é uma coisa prevista, mas no calor da decisão, no momento em que você tem que dar uma decisão, e ainda mais eu acho que houve uma, digamos assim, uma fragilidade, porque esse ano a FIA liberou os rádios de comunicação entre o Michael Masi e as equipes. Isso eu acho que fragilizou um pouquinho o Masi e deu uma voz diferente, deu um entendimento para nós, telespectadores. Eu me incluo como telespectador, porque eu recebo as mesmas imagens e áudios que vocês que estão em casa recebem também. E aquilo para nós foi uma surpresa. A partir de um momento determinado do campeonato, a gente começou a ver os chefes de equipe conversando com a FIA, aquele rádio que era um rádio bastante diferente, né? Porque não era aquele rádio de comunicação piloto-equipe, era um rádio de equipe com a FIA, que era uma comunicação que a gente não tinha ainda o hábito e o costume de ouvir aquilo. E nós vimos e ouvimos aquilo ali em tempo real. Quer dizer, foi realmente uma situação bastante difícil para o Michael Masi. Eu não sei se eu faria diferente, o que eu faria, porque eu não tenho nem expertise e capacidade técnica para opinar sobre esse assunto, né? Mas é claro que as decisões são sempre polêmicas, elas agradam uns e vão desagradar outros. O esporte é assim. Eu, desde que comecei a trabalhar com o esporte, eu sempre vi uma coisa diferente da vertente do jornalismo em geral, que tanto o esporte quanto a política, eles mexem com a emoção. Quando você faz uma matéria cultural, você trabalha na geral, por exemplo, dando notícias do dia a dia, ou você trabalha, por exemplo, com jornalismo econômico, algumas pautas, elas são, digamos assim, lineares, mas uma pauta de política, uma pauta de esporte, principalmente, ela mexe muito com a emoção. Então, aquilo ali sempre vai desagradar uns e vai agradar outros. Isso é a ordem natural das coisas. Mas eu, sinceramente, eu acho que a gente tem que aguardar para o que vai acontecer. O Masi parece que vem ainda mais, digamos assim, referendado pelo novo presidente da FIA. Ele vem com, digamos assim, com uma carta branca para continuar fazendo o trabalho dele. Eu não vejo hoje em dia nenhuma pessoa que seja mais capacitada que ele para desempenhar esse papel, até por ter passado por isso também. Isso é uma forma de você aprender, né? Então a gente tem que saber julgar e ter muito cuidado quando você vai fazer alguma crítica para alguém, porque você, muitas vezes, é muito fácil. Eu estou sentado aqui, agora estou vendo o jogo da seleção brasileira. É muito fácil eu dar aqui o cara devia ter feito aquilo outro, o técnico devia ter feito a alteração, mas você às vezes está ali, quando você está envolvido, quando você está ali naquela situação, é muito diferente. Você está com uma outra visão, você não está no sofá da sala relaxado, você não está com seus amigos ali discutindo, né? Você está ali envolvido numa situação que é uma decisão de título mundial, que é a coisa mais importante ali do esporte a motor que está sendo discutido naquele momento. E às vezes as falhas acontecem, os erros acontecem. Assim como o árbitro deixa de marcar um pênalti, como às vezes a gente espera que aconteça uma decisão na justiça, que você tenha todas as provas e o juiz tem outro entendimento, apesar de você ter provas e a outra pessoa ter argumentos, você acaba perdendo, porque os argumentos às vezes se sobrepõem às provas, dependendo do entendimento do juiz, mesmo subvertendo aquela frase, quando você tem provas num argumento, às vezes acontece, já aconteceu comigo na justiça, então eu posso dizer isso de plena voz. Isso também aconteceu naquele momento. Quer dizer, então, é difícil a gente julgar dessa forma, né? De julgar de uma forma do sim ou do não, do que é certo, o que é errado. Eu acho que o Michael Masi tentou fazer o melhor. Se ele errou, ou se levaram-no ao erro, ou se a pressão foi muito grande, isso aí o tempo vai nos dizer, o tempo vai nos contar. Mas eu espero que erros como este, ou situações, digamos assim, como essa, situações polêmicas, elas não sejam
elas não se sobreponham ao esporte. Eu acho que o pior de tudo foi essa situação toda acabar se sobrepondo, né? As pessoas, como esse ano houve uma polarização muito grande de fãs do Verstappen, fãs do Lewis Hamilton, então houve esse embate. Muita gente diz, o cara só foi campeão porque o Michael Masi ajudou, ou o Michael Masi tirou o título do Hamilton. Quer dizer, então isso tudo é ruim para o esporte. Né? Isso é ruim para o esporte, isso eu não tenho a menor dúvida em afirmar. Mas se eu tomaria outra decisão diferente, sinceramente não sei. Mas é um baita depoimento esse, dá para, assim, eu acho que todo mundo tivesse essa noção, eu acho que o debate em si, principalmente nas redes sociais, seria muito mais interessante. Mas falando em debate, em polarização, aqui a gente vira e mexe o site, é acusado de ser pró-Verstappen, pró-Hamilton. Aqui nos nossos programas, eu sou pró-Verstappen. Eu tive que parar de usar essa polo, porque falava que eu, por usar a polo, eu torcia para o Verstappen. Eu quero ver, justamente, você se apontou, eu quero saber como é que foi para você, porque você é o cara que estava narrando, você é o cara que, eu acredito, você gritou muito mais para o Hamilton do que para o Verstappen, e vice-versa. Como é que foi lidar com isso, e também, inclusive, nas redes sociais? Isso já é normal na minha carreira, porque como locutor esportivo, eu estava falando naquela primeira pergunta, ainda na primeira resposta que eu dei aqui, em relação ao esporte mexer com a emoção. Então, como locutor esportivo, a gente sempre é acusado, você estava torcendo para aquele time, no vôlei, muita gente dizia, você está torcendo para o Cruzeiro, você está torcendo para o Sorocaba. Gente, eu não estou torcendo para ninguém. Sabe para quem eu torço? Eu já falei isso 200 vezes. Eu torço para o Botafogo. Eu sou muito botafoguense. Muito mesmo. Mas mesmo assim, todas as vezes eu tive que narrar um jogo do Botafogo, eu já narrei vitórias, já narrei títulos, já narrei derrotas também. Eu jamais mudei o meu tom de ser como uma pessoa que trabalha com isso. Eu sou, fundamentalmente, quando eu estou no ar, como eu estou com vocês aqui, eu sou um jornalista, Sérgio Maurício, eu sou uma pessoa com imparcialidade, com ponderabilidade, digamos assim, tentando manter um bom senso, um bom nível, para que as coisas não desandem, né? E a gente não pode torcer, não existe coração em cima de nada. Que eu sou um admirador do Hamilton, é óbvio que eu sou. Quem não é admirador do Hamilton? O cara só ganhou 7 títulos mundiais, o cara só tem mais de 100 poles e 100 vitórias, o cara só bateu todos os recordes possíveis e impossíveis. Eu não sei se falta mais algum para ele bater, mas ele já bateu quase todos, falta ele talvez passar agora só o Schumacher no número de títulos, aí ele vai se tornar numericamente, estatisticamente, o cara mais... Né, eu ia falar um palavrão aqui, mas o cara mais super de todos os tempos, vai ser o maior piloto de todos os tempos. E como eu não vou admirar o Lewis Hamilton? Um cara que ganha corrida com 3 rodas, um cara que já fez coisas incríveis, impressionantes, coisas como ele fez no Grande Prêmio Brasil desse ano, e depois ainda repetiu o gesto do Ayrton Senna. Aí muita gente diz, mas o cara é midiático. Pô, mas é óbvio, todo mundo é midiático. Nós 3 somos midiáticos, estamos aqui na mídia, não é verdade? Trabalhando e fazendo, né, o nosso conteúdo. Né? E como não gostar do Max Verstappen, como não admirar esse cara que chegou com 17 anos, talvez não, foi o último piloto que chegou com essa idade na Fórmula 1, nenhum mais para frente chegaria ou chegará com essa idade, o cara novo que conquistou um título mundial de forma brilhante, de forma fantástica, cometeu seus erros, cometeu os arroubos da juventude, tem que fazer ele cometer esses erros. Eu muitas vezes o comparei a um jovem leão, né, que estava aprendendo a caçar ainda. Ele já sabe caçar, mas de vez em quando ele vai lá dar o bote na zebra, dar o bote lá no cervo, ele erra o bote, né, ele passa no vazio. Isso é normal acontecer. Todos os campeões, todos os grandes campeões erraram e vão continuar errando, e não só na Fórmula 1, como em qualquer esporte. Então, essa situação de você lidar com a torcida, né? E hoje está muito polarizado, né? Hoje está muito Max, está muito Hamilton. Eu estou adorando isso, sinceramente, eu acho isso espetacular. Agora, às vezes, rotulam, né? As pessoas têm todo o direito de rotular, não tem nenhum problema. E eu acho que muito mais, talvez, também pela função, pela situação de eu usar muitos bordões. E esse bordão que eu criei do patrão para o Hamilton, e esse foi um bordão que eu já criei ainda na outra emissora, num primeiro momento, eu estava usando a expressão de patrão. O Hamilton ganhava com tanta braçada de diferença que nas últimas voltas, quando a gente narrava o VT lá, eu falava, o cara já está de patrão, lá vem ele de patrão. E eu só tirei o de e intitulei o de patrão.
né? Eu resolvi dar o título dele de patrão, mas como eu faço como brincadeira, como é o Monegato, como é o Jorjão da Massa, são Orlandinho Norris, são brincadeiras que eu gosto de fazer. Eu acho que os apelidos aproximam, eles tentam dar uma certa intimidade, eu tento trazer um pouco de intimidade com os telespectadores. Foi muito legal, pô, a loja da Fórmula 1 fez uma camisa escrito patrão. A Mercedes publicou um Twitter: no Brasil não chamam Hamilton de Hamilton, chamam de patrão. Pois para mim já é uma coisa sensacional. Agora cria uns hiatos, né? Fica, mas o cara tá torcendo para ele, o Reginaldo torce para não sei quem, o Max já torce para o Max Verstappen. Quer dizer, cria essas coisas que tudo bem, para mim não tem problema nenhum. Se acharem que eu torço pro Verstappen, se acharem que eu torço pro Hamilton, não tem problema nenhum. O importante é dar audiência lá. A gente está esperando a audiência lá firme e forte nos 23 fins de semana de 2022.